Dê o microfone para o pastor Marcos. Graças e paz, queridos, amém? Pode sentar, em nome de Jesus. É um prazer estar voltando a essa casa, já faz um tempinho. Temos a oportunidade de voltar aqui. Quero desde já trazer um abraço do meu pastor, do meu ministério. Eu faço parte da Igreja Transformação de Vidas, lá em Maricá. Também faço parte da agência Agir, agência Impacto Radical, que a Dani bem falou. Algumas pessoas, eu creio que conhecem o Radical, né? Só para eu ter uma noção, quem já fez Radical aqui? Beleza, tem um número considerável. Então, para você que não fez Radical, talvez esteja pensando, o que é isso? Enfim, o Impacto Radical, a ideia é promover um despertamento espiritual no que tange a visão missionária que a igreja faz parte, ok? Então, assim, por falar de missões, não pense que missionário é só aquele que foi enviado para o campo e ele que lute, ele que se vire lá. Não, todos são chamados para ser missionários. Uma vez que você levanta as mãos para Jesus e entrega a sua vida para Ele, automaticamente você está dizendo assim, Jesus, quero ser missionário. Pronto, você já está com um chamado garantido para isso. O que você tem que fazer? Se despertar, se desenvolver, se capacitar e orar a Deus para que Ele te envie para um campo missionário, seja local ou seja em outro lugar. O campo missionário mais hostil que existe, só para título de conhecimento, é o que você está, sabia? Aonde você mora, aonde você congrega, aonde você trabalha, porque lá, pegando o gancho desse momento pandêmico, nesse momento em que andamos mascarados de uma maneira positiva para se proteger, onde você está e tem que pregar o evangelho, você não pode usar máscaras. As pessoas conhecem você justamente da maneira como você é. Por isso é o campo missionário mais hostil. Então a ideia do impacto radical é desenvolver, despertar em você essa veia missionária que já está em você, para que você possa colaborar com o avanço do reino de Deus. Enviar para o campo missionário é uma missão da igreja local. E aí a igreja, o teu pastor é que sabe aonde você melhor pode contribuir, seja de repente em algum dos departamentos, né, alguns dos departamentos da igreja, ou de repente em outro lugar, em outro campo missionário distante da sua região. Estou sozinho nessa noite porque a minha esposa precisou dar assistência lá na nossa igreja, né? Afinal de contas hoje é domingo, tem culto lá também, a gente está nesse mesmo ritmo louco, tentando entender, tentando se locomover, né? Fluir como igreja, mas seguindo as orientações do governo local. Lá flexibilizou agora, lá em Maricá, então também está sendo em número reduzido, e a gente também está fazendo as lives, e está sendo gratificante. É aquilo que eu falei no começo, o que não nos tem abençoado, tem nos ensinado. E, às vezes, o ensinamento dado por Deus vale mais do que qualquer outra bênção que você já recebeu. Porque um ensinamento bem dado, quando ele é bem assimilado, ele gera muito mais bênçãos para você no futuro. Então, entenda isso, que talvez Deus está colocando nas tuas mãos, nesse momento tão difícil, sementes para que você possa plantar nos locais certos, para que daqui a algum tempo você possa estar colhendo o resultado dessa semeadura, ok? Nessa noite, Deus me deu um texto, talvez um texto conhecido pela maioria, se não por todos, texto no livro de Êxodo, capítulo 3. A ideia é falar sobre incendiados. Creio que o tema, o título, o versículo base para essa conferência seja outro. Se não me engano, acho que o Léo me falou. E eu resolvi usar esse texto porque eu acho que o contexto dessa história, ela se adequa muito à nossa realidade, porque pelo menos ela, de alguma forma, vai alcançar você. Eu entendo que a Bíblia, por ser um livro atemporal, ele é fora do nosso padrão de tempo, mas ele também é um livro onitemporal, porque ele preenche todas as etapas da nossa vida. Olha só que coisa louca. Está fora do nosso contexto de tempo, mas preenche todo o nosso espaço de tempo. Portanto, quando eu vejo uma história muito conhecida, muito divulgada, muito pregada, escrita há milhares de anos, eu percebo também que essa mesma história parece que foi escrita agora, no nosso tempo. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, a gente vai ler a partir do verso 1. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, faça uso dela. Eu não sei se... passa aqui? Ok. Você que porventura não tiver Bíblia ou quiser acompanhar aqui,
O texto na versão NVI, boa versão, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Horebe, o monte de Deus. Verso 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça aí estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Verso 3, que impressionante, pensou ele, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Verso 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Verso 5, para encerrar, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Feche seus olhos rapidamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, tua palavra foi lida e ela por si só nos basta. E nós te pedimos nesta noite, aplica, Deus querido, esse texto aos nossos corações. Fala aquilo que o Senhor preparou e separou para essa noite. Nos encha com teu conhecimento e nos encha com a tua glória. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós darmos continuidade, alguém aqui não conhecia esse texto? Pastor, nunca vi esse texto na minha vida. Alguém? Por favor. Todos conheciam, todos os presentes aqui conhecem o texto. Não sei você de casa, mas eu creio que a maioria, né? O pessoal vem na aula dominical, acompanha direitinho, né? O pessoal vai conhecer esse texto, com certeza. Mas, por exemplo, a gente está diante de um Moisés que agora talvez está no momento mais importante da vida dele. Um momento crucial, um momento relevante de toda a sua vida e também de todo o seu ministério. Só que quando a gente olha para o capítulo 2, eu acho interessante que o autor ele teve uma sacada de resumir e sintetizar toda a vida antes disso aqui de Moisés em um único capítulo. Se a gente fizesse um resumão, tipo, sei lá, série, pessoal que acompanha Netflix ou Prime Video, sei lá o quê, que acompanha a série, geralmente tem lá, nos capítulos anteriores de sei lá o que lá, não tem isso? Aí você que talvez está aí desligado, ou então nunca acompanhou a série e quer começar a ver a partir daquele momento, você lê o resumão, ou vê o resumão, assiste ali, pronto, entendi tudo. E aí você começa a assistir a partir daquele momento. Então o autor meio que ele faz isso, porque você para e analisa, Moisés, que a gente conhece, era um príncipe do Egito. O cara descobre que o povo que está sendo hostilizado, um dos povos que está sendo hostilizado pelos egípcios, é o seu próprio povo. Ele então começa a nutrir uma empatia, ele começa a se compadecer, a ponto agora de tomar partido. E por tomar partido ele acaba assassinando alguém. No meio desse assassinato ele resolve ocultar o cadáver. Olha só que louco. O cara era príncipe, descobriu que na verdade a origem é de escravidão, se tornou homicida e agora ocultou um cadáver. Que isso, pastor? Sou eu que estou falando não. Capítulo 2, a gente vai ganhar tempo, mas depois você lê em casa. O Moisés, que a gente conhece, o libertador, é esse cara. Príncipe, escravo, homicida, ocultador de cadáver, descobrem que houve um assassinato, descobrem que Moisés é o homicida, ele foge, se tornou foragido da lei. Rapaz, vou te falar, hein? Deus escolhe cada pessoa para usar, que só misericórdia. Um pacote completo, digamos assim, vamos olhar aqui, juridicamente falando, um pacote completo da sementinha do mal. Né? Pensa bem, rapaz, de onde Deus tirou esse cara? Olha quem Deus usou para poder ser uma referência para todo Israel, para ser uma referência para todo judeu, para todo muçulmano também, porque é um profeta muito relevante também no Islã. Príncipe, escravo, homicida, ocultador de cadáver, foragido da lei. Agora ele tenta se redimir e se torna um justiceiro. Afinal de contas, ele foge, chega em Midian, encontra lá as filhas de Jetro tirando água do poço, toma partido, porque tinha uns pastores lá do mal. Porque existem os pastores do bem, mas também tem os pastores do mal. A Bíblia fala isso. Não sou eu que estou falando, está aqui na Bíblia. Uns pastores do mal chegaram lá, hostilizaram as irmãs. Estou falando uma linguagem mais à vontade, porque a conferência é para jovem, correto? Então, se você tem menos de 85 anos, você está incluso nisso. Se você tiver mais de 85, a gente também abre uma brechinha para você, né? Entra aí na questão de, sei lá, pela cota, alguma coisa assim, ok? Então, assim, a minha linguagem, você que está em casa, não estranhe. Eu prego para jovens já há muito tempo, então eu vou usar a linguagem que os jovens entendem, ok?
Aí presta atenção, o cara agora é justiceiro. Aqui a gente que é do Rio, não sei você da onde você está me assistindo, mas aqui no Rio tem uma galera que a gente, né, pessoal tenta fazer justiça com as próprias mãos, a gente não dá o nome de justiceiro, a gente dá um outro nome, que não convém falar aqui na live. Mas, enfim, Moisés é esse justiceiro. Deixa que eu resolvo. Moisés. Aí, Zípora fala assim, pai, chegamos cedo porque um homem, um egípcio lá ajudou a gente no poço. É mesmo? Traz esse cara aqui, ele vai ser o nosso convidado de honra. Príncipe, escravo, homicida, ocultador de cadáver, foragido, justiceiro e agora convidado de honra. Louco, né? Que loucura! Isso é o resumo da história de Moisés. E agora, depois de convidado de honra, se torna genro, marido, pai de família e pastor de ovelhas. Eu sou a... Deixa quieto. Porque é quase inevitável não pensar num determinado comercial de alguns anos atrás. É inevitável, me desculpe você que me assiste, mas Moisés é Moisés, eu sou eu. Meu Deus do céu, Dani nunca mais me chama aqui. Só para quebrar o gelo, tá bom, queridos? Mas, enfim, chegamos então, de fato, depois desse resumão dos capítulos anteriores da vida de Moisés, ao capítulo 3. E aí, interessante, pode projetar para mim o versículo 1. Interessante que a história agora começa, Moisés já redimido, né? Pastor de ovelha, já fez o seminário, já se converteu de fato, foi capacitado, foi habilitado e está exercendo o ministério pastoral ali com o seu rebanho. E é interessante que ele resolve levar esse rebanho para um local específico em que, na boa, dificilmente qualquer um de nós levaria. Ele leva para uma região desértica chamada Horebe, e o interessante é que o local lá tem um dono. O monte de Deus. Existe um dono ali. A história diz que esse dono se manifesta. Ei, o que esse cara está fazendo aqui na minha propriedade? Quero mexer um pouquinho contigo com relação a isso, porque de tantos outros lugares para ele poder levar esse rebanho, ele leva para uma região em que no seu próprio nome, a ideia de Horebe no hebraico é justamente essa, terra de desolação, deserto, terra seca. Local estranho para poder você criar um rebanho, né? Mas de alguma forma, no meio daquela sequidão toda, no meio daquele deserto todo, no meio daquela terra de desolação, alguma coisa florescia a ponto de alimentar aquelas ovelhas. Eu quero conjecturar aqui e mexer um pouco com o teu pensamento, porque na verdade, algumas escolhas da nossa vida têm a ver com quem nós somos de fato. Certos caminhos que a gente escolhe percorrer têm a ver com, muitas vezes, com o tipo de sentimento e entendimento que eu tenho dentro de mim. Até esse momento, essa terra seca, esse lugar de desolação, esse deserto de fato, era Moisés. Já se deu conta que talvez algumas escolhas que você fez na sua vida te levaram a locais que você pensa assim, ai Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Em nenhum momento o texto diz que Moisés foi levado por Deus até lá. Ei, para de transferir para Deus o resultado das suas escolhas. Sabe, eu tenho uma frase que eu carrego comigo há alguns anos. Nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. Para de transferir culpa. Para de querer achar culpados, quando na verdade só existe um. Eu escolhi, então eu tenho que arcar com a consequência. Sabe, Moisés aqui ele está no local de deserto, no local de desolação, porque na verdade talvez ele não sabia viver em outro lugar. Já era agora alguém renomado, já era alguém relevante, já era alguém respeitado, pai de família, genro, representante de um grande rebanho, condutor de um grande rebanho. A história vai dizer que Jetro, na verdade, é um sacerdote ali em Midian, ou seja, ele representava alguém importante, mas faltava algo primordial na vida de Moisés, que era justamente um encontro com Deus. Ei, querido, não importa quem sejamos nós na face da terra, enquanto não tivermos um encontro real com Deus, de nada vale.
Posição não destaca ninguém na glória de Deus. Status social não destaca ninguém na história de Deus, na glória de Deus. O que destaca você, querido, dos demais perante os céus, é literalmente quando você tem um encontro real. Ele estava no monte de Deus, ele estava no local onde Deus se manifestava, ele frequentava. Eu creio que talvez aquele fosse mais um de muitos dias, semelhante a muitas vezes quando você vem na igreja, é mais um culto, é mais uma reunião, é mais um ensaio, é mais não sei o que lá. Mas aí, querido, você pode vir 27 anos à igreja, se você não tiver um encontro real com Deus, de nada vale. Talvez o dia de você ter um encontro real com Jesus é hoje. Talvez o dia de você ter um encontro real com Deus é nessa conferência. Talvez é no meio dessa situação difícil, é justamente nesse momento que Deus quer se manifestar. Talvez no momento em que Moisés achou, já estou tranquilão, já estou resolvido, já estou, esse local de desolação na verdade é meu local seguro. Algumas pessoas fazem das suas terras secas, existenciais, como um local de segurança. Eu vou ficar aqui porque aqui ninguém me incomoda. Quem é que vai vir nesse deserto? Lembrei até de uma música, mas enfim, deixa quieto. Eu tenho que lembrar que eu estou na live. Esse momento, né, é difícil, a gente é acostumado a pregar aqui com o povão e tal. Mas enfim, você também deve ter lembrado. Mas para analisar, querido. Moisés, ele chega a um local em que talvez parecia que era a vida dele resolvida. Estou tranquilão, ninguém me incomoda, ninguém vem aqui. Um dia do improvável aconteceu. É interessante que surge um fenômeno ali. Sabe, quando eu olho para o Horebe, só para você entender, é um local de tantas manifestações futuras da glória de Deus. Mas teve que primeiro ter um encontro com o dono do lugar. Sabe o que eu entendo aqui? Deus, ele, olhando para o Êxodo, por exemplo, capítulo 16, se você parar para analisar, o povo está faminto. Deus vai lá e faz o quê? Alimenta. No capítulo 17, o povo está sedento. Deus vai lá e sacia a sede. E por aí vai. No capítulo 18, Moisés está agora à flor da pele. O que eu vou fazer? É muita gente, é muito gabinete para fazer. Jetro vem e orienta. Ei, para. Calma, calmo, sereno e tranquilo. Rapaz, eu fui agora longe pra caramba. Mas Jetro dá um conselho. Ou seja, no meio do teu desespero, Deus também tem conselho para você. Todos esses acontecimentos aconteceram justamente nessa região do Horebe. Seja no monte ou seja no vale. Quando você mais precisa no deserto da tua vida, Deus te alimenta. Quando você mais está em sequidão no deserto da tua vida, Deus te sacia. Quando você precisa de conselhos, quando você não sabe muito bem o que fazer, Deus, ele te aconselha, ele levanta alguém para te aconselhar. Sabe, quando você acha que, não sei mais o que fazer, Deus te faz promessas. Se você for pegar praticamente esse livro do Êxodo todo, as maiores manifestações de Deus, depois dessa, foram justamente nessa região do Horebe. Em algumas versões você talvez vai ver o deserto do Sinai, é tudo a mesma região. Porque o que você precisa entender, e é por isso o motivo da minha fala inicial, quando eu te encontrei aqui, o que não é para me abençoar, é para me ensinar. Moisés primeiro teve que ter o momento do ensinamento, para depois ele colher as bênçãos. Chega um determinado momento da vida de Moisés, que ele chega, Deus, olha, em linguagem clara para qualquer jovem entender, Deus, na moral, Deus, não dá para conduzir esse teu povo. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Em linguagem clara para qualquer um entender. Numa linguagem mais culta, não me faças sair deste lugar se a tua glória não for comigo. Ficou melhor para você? O importante é você entender que muitos desertos da sua vida, na verdade, na maioria das vezes, se não todas, se tornam o teu ministério. Líder dos adolescentes, foi tranquilão a sua adolescência, né? O deserto da nossa vida se torna o nosso ministério. Como eu dei problema quando eu fui adolescente.
como eu fui meio, hashtag revoltado no início da minha juventude, o meu deserto se tornou o meu ministério. Não descarte ensinamentos que Deus tem te dado. Outra coisa, querido, para com essa mania, o diabo está pesando a mão na minha vida. Para de dar direito a quem não tem direito nenhum, porque tudo já foi requisitado e resgatado na cruz. Para de dar direito a ele, a um direito que ele não tem. Para. Eu entendo que às vezes, em alguns casos, a culpa é até nossa aqui na plataforma. Em alguns casos. Que é isso, pastor? Deixa eu me explicar. Muitas vezes a gente orienta você e dê agora o seu melhor louvor, o seu melhor brado, o seu melhor oferta, o seu melhor. A gente enche você de positividade no sentido de que você só pode fazer algo para Deus se for o melhor, se você tiver o melhor. O problema é que você não é uma história, sei lá, da Disney. Tua vida não é um conto de fadas, tipo, sei lá, a história de Tinkerbell. Tem dia que você não está legal, tem dia que você não se suporta, tem dia que você está na maior bad vibe. Tem dia que você acorda, mas não quer levantar da cama. Se você levanta, não quer nem sair do quarto. Se sai do quarto, nem pensar sair de casa. Estou mentindo? É verdade. E agora? Não é o melhor momento. O que você faz? Ai, meu Deus, não é melhor. Como é que eu vou fazer? Eu não posso dar isso para Deus. Quando você não entrega algo para Deus, querido, alguém se apropria. Alguém faz uso e mau uso daquilo que você não entrega a Deus. Por isso o salmista diz, entrega todo o teu caminho ao Senhor. Todo não é só um momento bom. Todo não é só o que você acha que é. Não, isso aqui está perfeito, eu posso entregar. Deus conhece você, querido, no seu melhor momento e no seu pior momento. Sabe por que eu disse que essa história engloba todo mundo? Moisés é príncipe, classe alta. Moisés é escravo, classe baixa. Engloba todo mundo, ricos e pobres, grandes e pequenos. Moisés é um pior marginal que existia na época. Moisés é um justiceiro que está lutando em favor das causas dos oprimidos. Engloba todo mundo, alto, baixo, lado, outro lado. O ministério de Moisés aponta para o nosso próprio ministério. A vida de Moisés aponta para a nossa própria vida. Por mais que você queira se desvencilhar, não tem como. Sua história está contida aqui, querido. A questão toda, talvez o que falta para você entender isso, e talvez a sua vida deslanchar de uma maneira melhor, é você entender, será que eu tive um encontro real, real mesmo, com Deus? Ai, mas o que as pessoas vão pensar? Eu já tenho 39 anos de ministério. Eu prefiro começar do zero depois de 39 anos do que passar uma eternidade toda sem ter a presença de Deus comigo. Nunca é tarde para começar uma nova história com o autor da história, querido. Nunca é tarde. Ah, mas o que eu vou fazer com o tempo passado? Deixa o passado no passado. Comece daqui. Sabe, isso é só o versículo 1, querido. Talvez Deus te trouxe aqui. Talvez você em casa está aí assistindo a live justamente para entender que hoje é dia. Hoje é o momento. Agora é a hora de eu ter esse encontro real com Deus. Eu tentei adiar, eu tentei fazer o que era possível para me desvencilhar, mas Deus, eu entendi. Sabe por quê, queridos? Deixa eu avançar. No verso 2, pode projetar ali. O anjo do Senhor aparece numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Sabe, Deuteronômio capítulo 33, verso 16, não precisa colocar não. Dentre todas as bênçãos que o autor está ali, que Deus está direcionando, acho que é para José, no meio disso ele fala, aquele que habitava na sarça, fazendo menção de que na verdade aquele local, me dando o respaldo para dizer que aquele local era a casa de Deus, era o local onde Deus se manifestava, era o local onde Deus queria
desenrolar o rolo, digamos assim. Na boa, cara. Ele habitava na sarça, o que me faz entender que é morada passada. Amém? Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, capítulo 6, acho que verso 17, se eu não me engano, não sei se é a primeira, rapidinho, deixa eu só dar um confere aqui. Ele vai fazer questão de mencionar, não, é segunda Coríntios. Ele vai fazer questão de mencionar a atual morada dele. Verso 17. Verso 16, melhor dizendo, parte B, pode projetar. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe, alguém que outrora habitava numa sarça, ele escolheu agora andar entre seres viventes e habitar nele. Na moral, querido, se você perder para a sarça, tu vai ganhar de quem, cara? Na boa, não, tipo assim, papo aberto. Só uma ideia. Tu vai ganhar de quem? Ele quer habitar em você, morar com você, para justamente nos seus momentos de bad vibe, nos seus momentos em que você está em crise existencial, no seu momento em que por mais que você olhe no espelho, tire várias selfies, ajeite o cabelo para o lado, bota aquela maquiagem, faz aquela make, parece que nada encaixa. É justamente nesse momento que ele quer te mostrar, ei querido, tu não precisa de nada disso, tu só precisa de mim. Tu só precisa da minha glória em você. Habitarei no meio deles. É isso que Deus quer, cara. Sabe, verso 3 lá, Êxodo, bota lá. No verso 3, o texto vai dizer que Moisés agora está impressionado. Tipo assim, uau, que louco. Por que a sarça não se queima? Na moral, que loucura é essa? Porque assim, humanamente falando, local deserto, período de clima seco, combustão espontânea é a coisa mais normal a acontecer. Não era o caso, porque do contrário, estaria registrado ali. Mas também não diz, não me impede de pensar. Vamos imaginar que ali fosse uma área de combustão espontânea. O que impressiona Moisés não é o fato de estar queimando, é o fato de não se consumir. Isso mostra que é um fogo diferente que há ali. A coisa mais normal é tudo que pega fogo, gera fumaça, aceleração da combustão e queimar todo o combustível, seja ele físico, como a madeira, ou qualquer outro tipo de combustível. A coisa mais normal era essa. Sabe, quando você vai na igreja, a coisa mais normal, dependendo do tipo de como o culto está, meu irmão, é as pessoas estarem ali, tudo aleluiada, dando glória a Deus, tec-turugue para um lado, voadora para o outro, tipo assim, cheião de Deus, a coisa mais normal. Sabe a coisa mais impressionante? É quando Deus ele resolve escolher, às vezes, uma criança para incendiar toda uma igreja. Sabe, uma vez Deus fez isso comigo. Preguei em Campos. Maravilha, bênção de Deus e tal, fogo caindo. De repente Deus falou assim, ó, você vai fazer uma ministração diferente. Traz uma criança aqui no altar. Você vai entender como eu gosto de incendiar o meu povo. Deus me direcionou uma menina, uns 9 anos mais ou menos. Eu só perguntei para ela assim, você acredita que Deus pode te usar? Acredito. Perfeito. É a única coisa que Deus precisa, de pessoas que acreditem no poder dele. Eu falei assim, então vai. Mas vou fazer o quê, tio? Sei lá. Só vai. Faz o seguinte, abraça alguém. Deixa Deus te conduzir, você não acredita que ele pode te usar? Deixa ele te conduzir. Meu irmão, quase virou vigília. Todo mundo que a criança tocava, um choradeira só, um quebrantamento, um momento de coração puro. Esse eu ouço, a esse eu atendo. Sabe, o encontro
que Moisés teve que ter com Deus, na verdade, fez ele questionar algo tipo assim, sei lá, semelhante a uma criança quando olha, que copo lindo, tem água nele. Coisa desse tipo. Eu imagino, querido, que quando o fogo de Deus ele vem sobre a nossa vida, quando o Espírito Santo se manifesta em nós, nem sempre vai ser com um alvoroço de um grande incêndio. Às vezes é como uma pequena chama, sei lá, de um pavio de vela. É o suficiente para causar um grande incêndio. Aquela criança de 9 anos me ensinou isso. Talvez você venha se preocupando há muito tempo em querer se tornar uma chama ardente, uma tocha acesa, uma labareda de fogo. Nós somos teus ministros. Sei lá, sabe, é uma parada assim, super, hiper, ultra, mega power. Para quê? Olha como eu queimo, como eu incendeio. Deixa eu te dar uma outra de graça aqui, querido. Se você quer ser incendiado, se você veio para essa conferência, porque agora esse ano eu vou ser incendiado por Deus, oh, aleluia, mas não estiver disposto a causar um incêndio em outros lugares, desiste, querido. Deus não vai te usar. Se o teu compromisso de ser cheio de Deus, olha como eu sou cheio da glória de Deus, não for o mesmo compromisso que Ele tem em ser transbordante sobre as nações, desiste, vai arrumar outra coisa para fazer, querido. A maravilha que chama a atenção de Moisés é que a sarça não se consumia. Ou seja, Deus gera um fenômeno ali justamente para atrair a atenção de Moisés. Sabe, essa conferência, talvez você está acostumado há muito tempo a ter toda uma produção, sabe? Algo grandioso, magnífico, estupendo, de excelência. Não que desse formato não esteja sendo excelente, porque o conceito de excelência de Deus é muito diferente do nosso. Talvez a gente está preocupado em combinar copos e jarras e qualquer outra coisa, e Deus está falando assim, eu não quero nada disso, eu quero apenas que o meu povo se permita ser incendiado, da mesma forma que a sarça permitiu. Sabe, talvez a gente está muito preocupado com certas produções, e Deus está preocupado, será que o teu coração hoje vai ter um encontro comigo? Será que no meio dessa situação você pode me permitir fazer o que eu quero fazer? É sobre isso que se trata. Talvez até esse momento a sua história se enquadre muito a de Moisés. Talvez em várias situações você já teve a oportunidade de ter esse encontro realzão com Deus. Talvez até esse momento você já ouviu diversas vezes, como diz no verso 4, Deus chamando você, Moisés, Moisés, Fernanda, Fernanda, Mateus, Mateus. Talvez em diversas situações da sua vida você tenha ouvido Deus te chamar para alguma coisa, alguma parada assim, super mega power das galáxias que Ele quer fazer contigo. Ou talvez uma coisa bem simples. Mas se essa história parasse aqui, sem que Moisés respondesse, não teria sentido nenhum. Talvez o que está faltando para você, querido, é responder esse chamado de Deus. Não, acho que é coisa da minha cabeça. Não, acho que, trabalhar naquele ministério ali, não, isso não é para mim não, eu não tenho essa capacidade. E aí, querido, para com isso, até porque se dependesse de você, a possibilidade de estar tudo errado é grande. É por isso que a Bíblia vai falar, não que sejamos capazes por nós mesmos, Paulo vai falar isso, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Ei, querido, aonde falta talvez recurso para você, Deus, Ele entra. A sarça por si só, ela não poderia queimar. Mas a partir do momento em que Deus vem sobre ela, um fenômeno histórico surge. E até hoje é comentado. A história da sarça, hoje ela é conhecida como sarça ardente, ou a sarça que ardia.
Talvez até hoje você for conhecido como mais um membro da... Já ia falar transformação de vidas, eu vi isso te pregar lá na igreja. Mais um membro da Vale de Bênção. Mais um membro, sei lá, da sua igreja, você que me assiste. Talvez até hoje a sua história foi a história de mais um crente na face da terra. Mas se hoje você ouvir a voz de Deus e não endurecer o seu coração, e permitir que Ele habite em você, a sua história pode ser tão conhecida como a da sarça ardente. Eu não sei o quanto você quer isso, querido. Sabe, a gente não vai fazer ministração de trazer você aqui à frente, porque na verdade o texto diz que Moisés vai até ela. Eu não sei como você vai fazer isso na tua vida, no seu particular, num gabinete, com a ajuda do seu líder, mas se você entende que esse chamado para você é urgente, eu preciso ter esse encontro real com Deus, eu preciso ter esse encontro real que mude o meu ministério, eu preciso ter esse encontro impactante na minha vida. Cara, não deixa passar isso não. Atenda ao chamado. Na versão, diz Moisés, na versão da sua vida, é o teu nome que está ali. A questão toda é se você vai dizer, eis-me aqui, ou se você vai continuar calado até hoje. Eu quero orar por você, antes de encerrar, já passou meu tempo. Queria pedir para você se colocar de pé. Sabe, talvez muita coisa impediu você de desenvolver o seu ministério e você deu mais importância a isso do que a esse momento de encontro com Deus. Mas sabe, isso pode mudar hoje. Para e analisa quem era Moisés, cara. Moisés já era conhecido no seu tempo, já era uma pessoa ilustre, mas também foi uma pessoa conhecida no lado negativo. Então não tem desculpa para você. Seja você o melhor homem ou a melhor mulher da face da terra, ou seja o pior elemento entre os seres viventes da terra, querido, você se enquadra nessa história. Deus, Ele pode te usar da mesma forma, se você disser, eis-me aqui, para quem te chama. Toca alguma coisa aí, cara. Dani, me dá 2 minutinhos, Dani. Toca alguma coisa aí. A oportunidade vem quando você menos espera e vai embora quando você mais precisa. Eu entendo que talvez você esteja aqui como visitante, não sei. Talvez você não seja membro, talvez você por acaso parou para assistir essa live. E aí eu não sei se você vai ter uma outra oportunidade. Sabe, o encontro de Moisés ali com Deus não foi algo preparado, arquitetado. Foi algo que foi uma oportunidade que surgiu e ele aproveitou. Eu quero ter essa oportunidade. Eu não sei quando eu vou voltar aqui de novo, nossa agenda é muito corrida. Graças a Deus por isso. Mas eu queria ter a oportunidade de orar pela tua vida. Pastor, eu sinto que Deus tem um chamado ministerial para mim. Mas sabe, meu caminho é um caminho de incerteza. Vem com incerteza mesmo. Porque Ele acerta tudo. Sabe, eu acho que eu tenho um chamado para a área X ou para a área Y. Eu acho. Querido, você não acha não. Na verdade é o Espírito Santo bradando, te chamando. Fulano, fulano. Ciclano, ciclano. Talvez até um tempo atrás essa voz era meio que... Ei, você é... Fernando, Fernando. E hoje talvez ela ficou... Fernando, Fernando. Leonardo, Leonardo. Talvez hoje o brado aumentou. Não deixa passar esse momento não. Enquanto o louvor toca, eu vou te convidar a sair do seu lugar. Sei lá, não sei se aqui na frente, não pode juntar, né? Então você só levanta a mão assim, que aí eu vou entender, eu vou poder orar por você. A Dani me lembrou bem, a gente está nesse momento, a gente não pode aglomerar. Enquanto o louvor toca, eu vou fazer o seguinte.
Se você é essa pessoa que entende, Deus tem um chamado para mim, você vai permanecer de pé. Se você entende que esse momento não é para você, você vai poder se sentar. Enquanto o louvor toca, a decisão vai ser sua. Se senta ou se fica de pé. Depois do louvor eu vou entender para quem eu vou orar. Segue. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Talvez você seja o Moisés desse tempo. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Deixa ele levar embora todo o medo, Novas querido. sandálias e disse: Sua história recomeça hoje. Canta isso, querido. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Não há escolha. Só tenho você, Ele é a escolha. Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Corra pra ele, querido. Se eu não Vai em tenho direção a pra ele. onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sabe, queridos, você que ficou em pé, eu entendo que é um start que você está dando na sua vida ministerial. Sabe, a condição para Moisés ali no verso 5 era tirar as sandálias, porque a lei requisitava isso. A lei requisitava que ele tivesse descalço para se achegar até o local santo. Quando eu olho para a graça, a condição é: ei filho, antes de entrar na casa, coloca as sandálias, porque tu é filho, não é mais escravo. Sabe, a condição antes era ser escravo de todos. A condição atual é ser filho do Altíssimo. Hoje ele quer ser muito mais do que um senhor que arde em alguém, muito mais do que um senhor que arde numa sarça. Ele quer ser um pai para você, um pai de muitos filhos. Querido, se você recebe essa palavra, coloca a mão no teu coração que eu quero orar por você.
Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, os teus filhos, ó Pai, nessa noite, aqui presente, ó Pai, entenderam, ó Pai amado, que a condição hoje deles é muito melhor do que a da sarça. Hoje, ó Pai amado, são chamados, ó Deus querido, para serem filhos do Altíssimo, para terem dentro de si o Senhor manifestando, andando entre eles, conforme Paulo escreve, habitando com eles, sendo para Ele Pai e recebendo-os como filhos. Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, ó Pai, esse chamado que outrora começou em Moisés, chegou até o nosso tempo, seja respondido por todos que nos assistem na live, por aqueles que o Senhor já separou aqui, que o Senhor selecionou e que hoje, ó Pai amado, o brado foi ouvido. Deus, em nome de Jesus, leva adiante esse ministério, que seja tão significante quanto foi o ministério daquela sarça, para que vidas sejam alcançadas. Essa é a nossa oração, Deus, que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Os palmas louvam e exaltam ao Senhor, querido. Nada me separa desse amor, nada vai me tirar.